Hoje nós temos notícias sobre o novo Chevrolet Cobalt. Linha 2019 está chegando agora às lojas do Brasil, mas mantém o mesmo visual. Não foi dessa vez que ele passou por uma mudança muito profunda. Aliás, nenhuma mudança. Mantém visual, mesma coisa para o conjunto mecânico. Agora, ainda assim, a gente tem uma boa notícia sobre o Cobalt. Com a chegada da linha 2019, ele ganhou uma versão especial para o público PCD. Ficou bem interessante. A novidade do Cobalt 2019 é essa, uma nova opção dentro da linha, que agora é a versão automática mais barata e muito importante, custa R$ 69.990, ou seja, se encaixa no teto de R$ 70 mil para atender o cliente PCD. E como o foco é esse público, recebeu atenção com a entrega de conteúdo. Então falamos de uma versão bem completa. Nada de pensar que a marca tenha retirado daqui alguns itens de conforto para baratear o carro. Aliás, isso jogaria completamente contra, né? A proposta é de atender bem esse público diferenciado, que é o público PCD. Então aqui no Cobalt nós temos, né, nesta versão, direção com assistência elétrica, ar-condicionado, vidros com comando elétrico nas 4 portas, controle aqui de cruzeiro, né, controlador de velocidade de cruzeiro, e até o sistema multimídia, o bom sistema multimídia MyLink da Chevrolet. Antes que pergunte, para chegar a esse preço, o Cobalt perdeu alguma coisa sim. Saiu o sistema OnStar, aquele pacote de serviços de ajuda ao cliente e rastreamento, e também sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré, para dar 2 exemplos. Para compensar, a lista de acessórios cresceu, com vários itens que podem ser comprados separadamente ou em um dos 4 pacotes especiais. Agora, assim como o desenho, o Cobalt 2019, inclusive a nova versão PCD, segue igual na hora de acelerar. Nós temos aqui o bom motorzão 1.8 Flex, né, robusto, sempre acompanhado da transmissão automática de 6 velocidades, que é um conjunto que cai muito bem aqui no Cobalt, e isso não dá para reclamar. Aliás, o grande lance do Cobalt, sem dúvida, continua sendo a boa oferta de espaço, tanto aqui dentro quanto para o carregamento de bagagens, né? Ele tem um ótimo porta-malas. Ainda assim, a Chevrolet guardou, né, uma coisa inédita para essa linha 2019. Agora o Cobalt sai de fábrica com cinto de 3 pontos e apoio de cabeça também para o passageiro do meio, ali no banco traseiro. Essas novidades, aliás, valem para todas as versões do Cobalt e são pontos importantes para um carro com proposta familiar. Mas para fechar o tema Cobalt PCD, a verdadeira e boa novidade do modelo, anote aí, é o preço, que, como informa a Chevrolet, pode chegar a R$ 52 mil, com todas as isenções previstas na lei. Vê um box de Stock Car assim, pronto, bonito, trazendo um aspecto quase luxuoso, igual ao das maiores categorias do automobilismo, não imagina o trabalhão que dá deixar tudo isso de pé. Mesmo para quem está bem acostumado, o processo de montagem do box é tão complexo que pode levar até 8 horas. O processo de montagem sempre tem um padrão que segue, começa sempre da frente do box até na parte de trás. E na hora de desmontar, sempre ao contrário, da retaguarda para frente do box. Sempre tem um padrão. Se não seguir esse padrão, a gente mesmo se enrola. E isso tudo interfere no tempo de montagem e desmontagem. São necessárias 8 pessoas trabalhando pesado para que tudo saia nos conformes. 3 ficam responsáveis pela parte da frente dos boxes, outras 3 pela parte de trás, e todo mundo vai se ajudando. Nós atuamos em cada área de montagem com maior força de trabalho possível, sendo que sempre tem 3 pessoas responsáveis por aquela parte para ser sempre bem montado. Porque na hora da montagem e desmontagem pode ocorrer uma eventualidade de ou desgaste de material, ou um acidente que aconteceu de amassar, e essas 3 pessoas são obrigadas a anotar e repassar para mim para poder fazer o reparo. É muito legal ver o zelo
que os mecânicos têm junto das peças, dos carros e das divisórias, das portas, de tudo que a gente vê os caras montando e desmontando. Tipo, eles montam na quarta e quinta-feira, na quinta-feira geralmente de manhã, e desmontam no domingo mesmo. Então, assim, todo mundo fala, putz, os caras têm que desmontar e montar o mais rápido possível e querem ir embora. Não, eles fazem tudo com muito zelo, é uma destreza muito boa, muito grande para que não estrague. Tudo isso com prazo apertado. Para conter os custos da categoria, a organização só permite a montagem dos boxes a partir de quinta-feira pela manhã. E à tarde já começam os ajustes nos carros e as reuniões entre pilotos e engenheiros. Outro desafio é manter o mesmo padrão de qualidade na montagem em cenários totalmente diferentes, seja em um autódromo estruturado para receber inclusive a Fórmula 1 ou em pistas onde as equipes precisam trabalhar em tendas. De acordo com o calendário, de acordo com o local, tem as adaptações. O box é como se fosse um Lego. No de tenda já começa a parte elétrica, é muito complicado, e a parte das placas encaixar, o layout, seguir o layout do patrocinador é muito mais complicado. Porque o tenda, ele é como se fosse um 10x10, 100 metros quadrados que você tem. O espaço é bom, o espaço é muito bom. Só que ele não é... Nós estamos acostumados o box ser de comprido, né? Ele ser 7x11. E quando você pega uma tenda 10x10, muda muito o layout. A nossa dificuldade é fazer o encaixe do layout dentro daquela tenda. O segredo é ter algumas estruturas e divisórias de tamanhos variáveis, que possam ser utilizadas de acordo com cada autódromo. As divisórias, na verdade, já tem esses cortes dela para usar em lugares pequenos e grandes. Eles já sabem exatamente para onde eles estão indo, conhecem todos os lugares, então assim, as divisórias eles já deixam tudo preparado para cada lugar. E a gente tem a nossa sala de pilotos, sala de reunião, todas as salas de recepção de patrocinadores em todos os lugares. Então é muito bacana todo esse conforto que a gente acaba tendo para que as coisas consigam ser feitas do melhor jeito possível e para ser entregue dentro da pista, né? E quando termina, ainda tem a desmontagem, um processo que leva cerca de 6 horas e precisa ser feito também com rapidez, pensando em cair na estrada para a corrida seguinte. Essa etapa mesmo, para a próxima, nós só vamos ter na oficina 5 dias para revisar os carros, então nós temos que, o menor tempo possível, chegar em Petrópolis. A tradicional técnica do martelinho é uma santa ajuda também para o serviço de funilaria rápida. E importante, ela segue sendo aprimorada com novas ferramentas e profissionais cada vez mais capacitados. E você pode aproveitar esse serviço com uma ampla rede de atendimento em todo o Brasil. Assim como os automóveis evoluíram, os serviços de manutenção também seguiram o mesmo caminho. Prova disso são as ferramentas usadas no reparo rápido, por exemplo, hoje bastante modernas e que garantem praticidade quando precisamos dar aquele tapinha na pintura ou sumir com aquele indesejado amassado. Além das ferramentas comuns, nesse tipo de serviço são usadas também algumas desenvolvidas pela própria Disque Reparo, empresa referência neste segmento. Por isso, antes de receber seu carro zerado após o reparo rápido, saiba que existe um elaborado processo por trás e que inclui o uso de ferramentas específicas para cada situação. Primeiro passo, a gente identifica o amassado, vê o que nós vamos usar ali para fazer o desamassado. Ou, se for um lugar resistente, uma chapa resistente, nós temos que usar o nosso martelo de inércia que solda na chapa e puxa ele para fora. Se for numa chapa que ela meio de porta, que ela é mais livre, né? Ela não tem resistência, a gente trabalha com martelo de inércia com ventosa. A gente cola e traz para fora esse amassadão. Depois que o amassado é recuperado com diferentes tipos de martelo, é a vez da funilaria. E aqui algo importante, o profissional evita o máximo possível o uso de materiais, inclusive a tradicional massa, até chegar ao momento de lixar a área. Ação que também é executada dentro dos padrões desenvolvidos pela Disque Reparo. Dentro da correção nós temos as nossas ferramentas de lixamento,
Ou seja, nós temos a nossa central de lixamento, onde tem uma ferramenta que faz todo o lixamento da peça, né? Para você igualar a peça. Então você tem essa ferramenta, aí você tem esse produto de lixamento, ferramenta de lixamento, aí você parte para o produto ferramenta de cura, que é onde você vai usar um material UV. Então você tem uma lâmpada de LED para fazer a cura daquele material de imediato. Depois que você curou este material, vem a tinta. Aí você coloca a tinta, faz o acerto da cor e coloca a tinta na chapa. Depois da tinta vem o verniz. A hora que vem o verniz, nós colocamos a lâmpada IR, que é a lâmpada de infravermelho, que é a lâmpada que faz a secagem. Aí nós partimos para a ferramenta de polimento, para trazer o brilho da chapa, o brilho natural da chapa. Como é que nós fazemos isso? Nós temos lá uma politriz, onde faz todo o acabamento e o polimento do reparo. E aí finalizamos e entregamos para o cliente um reparo bem feito, com boa qualidade e com 1 ano de garantia. Com as ferramentas usadas no reparo rápido, dá para ficar realmente tranquilo quanto aos resultados. Há quanto tempo você não sente aquele frio na barriga para um primeiro encontro? Então, vai se preparando, porque entre os dias 8 e 18 de novembro você vai estar frente a frente, cara a cara com essa máquina. O novo super esportivo, que leva o nome do maior ídolo das pistas brasileiras, estará no Salão do Automóvel. Será a primeira exposição do McLaren Senna no Brasil. Equipado com motor V8 biturbo de 4 litros e 800 cavalos, este é simplesmente o carro de rua mais rápido já produzido pela McLaren, capaz de atingir velocidade máxima de 340 km por hora. 500 unidades do McLaren Senna estão sendo produzidas na Inglaterra e todas elas já foram vendidas. 3 comercializadas aqui para o mercado brasileiro. Mas olha só, elas chegam apenas no ano que vem. Ou seja, o Salão do Automóvel é mesmo a sua primeira oportunidade de ver de perto uma joia de 8 milhões de reais. Os ingressos para o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo já estão à venda pelo site oficial a partir de R$ 48. Bora para mais um episódio da Rota 66? Pois é, muitos quilômetros se passaram pelo retrovisor dessa bela Corvette 1960. Mas nós vamos voltar um pouquinho no episódio anterior para relembrar uma pergunta que foi crucial: economizar algumas horas de viagem ou ir pela rota antiga construída na década de 20? Mais tempo, mais trabalho? Você sabe qual foi a resposta, né? Não tivemos dúvida. Fomos pelo caminho mais longo, mas para realmente conhecer a Rota 66. Vê lá uma estrada tão antiga, feita há tanto tempo, tão bem conservada, tão bonita, uma tonalidade, a cor, um meio marrom, com o verde na lateral. A sensação é que eu estava andando em cima da história, literalmente, com aquele sol, aquela luz. Essa é a ponte Chain of Rocks. Ela foi construída em 1929 para unir o estado de Illinois ao Missouri. Ela passa sobre o rio Mississippi
e foi desativada no final da década de 60 porque sua inclinação foi aumentando e chegou a 22 graus, o que acabou tornando-a um pouco perigosa para a travessia de automóveis. Até este momento da história dos Estados Unidos, a grande maneira de você conhecer o interior do país era através do rio Mississippi. Quando surgiu a Rota 66, que construíram essa ponte para ligar um estado ao outro. De um lado, eles diziam que era o lado não desenvolvido. Sim, e o outro próspero. E o outro lado próspero, que era aí que tudo funcionava, que era o lugar do futuro. E dali para frente a gente começou a ver que o marketing, como o marketing americano é muito forte e está presente ao longo da rota. Né? Você lembra nos souvenirs, Verdade. nos postos de gasolina, a gente conseguia ver. Não, e é uma coisa que, sabe uma coisa que eu já tive muita experiência nos Estados Unidos, que eu vi que em muitos lugares, o jovem americano, quando eu falo, eu atravessei a Rota 66 dirigindo uma Corvette 60, o jovem fala, mas por quê? O que tem lá? Nem ele sabe, Nem né? Porque eles não é mais do sabem. tempo dele, né? Ele vai viver outra realidade. É verdade, Vai mas ter isso é uma outras coisa que, lembranças, culturalmente, eu acho que a Rota 66 ainda é conhecida, até mais conhecida fora dos Estados Unidos do que propriamente dentro dos Estados Unidos. Deu para perceber a diferença gritante de um estado para o outro. Illinois mais industrial, com mais progresso, com mais movimentação. Já no Missouri mais rural, mais interior mesmo. Um dos grandes pontos turísticos de St. Louis é o arco que tem na cidade, que quando foi construído, a visão deles era que, de um lado, você tinha todos os Estados Unidos desenvolvido e do lado de lá era onde ainda era desconhecido, era onde estava para se desenvolver. Esse arco tem 192 metros de altura e 192 metros de largura. Para você ter uma ideia, os helicópteros fazem voos, passam entre o arco. Famoso mesmo aqui em St. Louis é o Ted Drewes, uma sorveteria que tem aqui na Route 66, onde as pessoas paravam para refrescar a garganta. Nós fomos visitar um museu que ele foi adaptado. Antigamente era um boliche nesse local, inclusive tinha a Rota 66 desenhada no fundo, na parede do fundo do boliche. A indústria automobilística nos Estados Unidos passou por várias fases. No início dos carros, você tinha tudo muito padronizado. Aí chegaram as épocas daqueles grandes automóveis com aqueles rabos de peixe, aquelas coisas. Até o momento da indústria automotiva americana se preocupar em fazer os carros esportivos. Todo esse poder que o marketing exerce sobre a Rota 66, divulgando os produtos, a maneira como... Eu acho que tudo isso acabou alavancando muito, foi a indústria automobilística. Sim, em todos os aspectos, que foi para o antigo e para o novo. Que sempre foi uma força matriz em qualquer país. Aqui no Brasil eu vejo falar que a indústria automobilística caiu, já é feito em cadeia, todos os segmentos. Aí nos Estados Unidos a importância disso foi muito maior. Mais pesado. Até porque as pessoas realmente têm o acesso, né? Sem dúvida, a facilidade de conquista, né? Então, por isso, o grande crescimento. E ela faz de tudo dinheiro, até para manter viva a Rota 66, precisa se vender coisas ali. Verdade. Para que aquele pessoal continue vivo e explorando aquilo e mostrando, é a forma de se mostrar. É um museu a céu aberto, a Rota é um museu. E para que isso continue, precisa que as pessoas que vivem lá se mantenham vivas, né? Lógico. E o grande marco como carro esportivo na indústria americana é, sem dúvida, a Corvette. Nesse museu nós encontramos uma Corvette, é uma Corvette muito rara nos Estados Unidos, uma das primeiras, que inclusive era feita só nessa cor. The Route 66, the Mother Road, and America's oldest and most iconic sports car, the Corvette, almost symbolized the same thing.
Corvette itself has been around now for 55 years. And much like America's highway system and Route 66, this is a perfect choice for you to make this trip and this quest across the United States. There's really no other car out there that's currently on the market or more collected out of America than the Corvette. Eu tô com um real sentimento que, enfim, eu tô na Rota 66. Não a Rota 66 como uma estrada que te leva de algum ponto a outro, mas a Rota 66 que te leva de volta pro passado. A minha sensação conforme os quilômetros vão passando no odômetro, olhando para esse painel, é que eu tenho um reloginho do lado que começa a voltar os anos, para ter realmente como era a Rota 66 no grande auge que ela viveu. Essa M5 faz de 0 a 100 km por hora em impressionantes 3,4 segundos e máxima limitada eletronicamente a 250 km por hora. ...230, 240 e acabou a pista! Muito bom! Demorou, mas chegou a hora. Na semana passada você pôde ver como a 6ª geração do BMW M5 ficou afiada, mas agora você vai conferir ele acelerando no limite para chegar ao melhor tempo em Interlagos. E se você ainda não viu a primeira matéria com marcha a marcha desse sedã parrudo com 600 cavalos, dá uma acessada lá no nosso canal do YouTube e veja todos os detalhes. Agora bora para a parte boa? É tempo de acelerar, né? Vamos para a pista, gente! Pé cravado no circuito José Carlos Passe Interlagos. Vamos abrir a volta, vamos lá, freia forte. Quinta, quarta, terceira, primeira perna, joga no cantinho, brigando com o carro. Mata uma marcha e pé cravado para contornar o sol. É a M5 arrastando todos os seus mais de 600 cavalos pela reta oposta do Autódromo José Carlos Passe Interlagos. Acelerando tudo. 190, 200, 210, 220, agora freia forte para contornar o lago. Quarta, terceira, já carregando a velocidade. Quarta marcha acelerando tudo, M5 rasgando o asfalto de Interlagos. Quinta marcha, pé cravado, agora freia forte. Quarta, começar a contornar o laranja. Tem que ir dosando devagar, tá escorregando nas 4, bichão. Pé cravado de novo, agora freia forte para contornar o Pinheirinho. Agora é de segunda marcha. Dá uma carregada de velocidade, freia de novo, vai acertando, olha a frente como vai saindo, contornando o carro. Agora carrega tudo. Terceira. Freia forte agora para entrar no bico de pato. Tá escorregando. Agora descarrega a velocidade. Terceira marcha, quarta marcha. Anda demais esse carro. Agora freia forte. Quarta, terceira marcha. Segunda, agora bora acelerar M5 pela reta de Interlagos. Faltam poucos metros. Quanto será que vai virar esse canhão? Anda demais. 160, 170, 180, 190, 210, 220, 30, 245, anda demais M5 e freia forte. Brincadeira. BMW M5 6ª geração.
Pegada do carro muito gostosa, mudança de marcha, 600 cavalos, você sente o torque do carro o tempo inteiro, muito bom de chão, acabamento indiscutível, realmente merece estar onde está. É uma nave espacial também, muito show, M5, valeu!